Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais Ribeirão, Paixão por Ribeirão, larga a brasa na TV. Nós cobramos dos políticos, mais agora, presentemente, postura ética, honradez e honestidade. Obviamente que quem vota no político é o povo. E nós temos que analisar e observar que os costumes recorrentes que nós temos não são os mais adequados para que possamos cobrar daqueles que nós elegemos uma postura rígida, ética, honesta. Por quê? Nós vemos os usos e costumes de se pagar por um lugar numa fila, de se estacionar numa vaga do idoso, do deficiente e tentar levar o guarda no somebody love, de comprar um jeitinho para se gabaritar alguma coisa no setor público ou privado, ou até um concurso. Quantos não compraram já gabaritos? E também porque aqueles profissionais já formados têm determinadas práticas, não todos, é claro, há muita gente que age certinho, direitinho, fora dos padrões negativos, e nós temos aqueles que, muitas vezes, para receber um seguro do DPVAT, precisam procurar de seca-meca, de molhar a mão aqui, molhar a mão ali, para poder receber o que é de direito. Então a gente fica nesta de cobrar dos outros e praticarmos o errado. Então está na hora de se começar a voltar a ensinar na escola educação moral e cívica, que nós tínhamos. Não era bem ensinado, mas era alguma coisa em que você imbuía na cabecinha da criança os princípios éticos, morais, que ela deveria seguir. Hoje, você não tem disso. As escolas, muitas vezes, ensinam com parábolas o ser esperto, levar vantagem em tudo, passar o outro para trás e não se importar com o futuro. Todos somos filhos de Deus. Se todas as mães do mundo tiverem que chorar, que as nossas sejam as últimas. Não é assim. Como é que vamos cobrar uma postura ética, legal, moral e de honestidade dos nossos mandatários, se nós que os escolhemos temos práticas delituosas, a partir até da tentativa de comprar um guarda que o multa na esquina, de tentar passar alguém para trás em qualquer oportunidade. Então está na hora de nós mudarmos os conceitos. Porque não é o mundo que deforma o homem, é o homem que deforma o mundo. Se mudarmos o homem, nós mudaremos o mundo. Isso é uma realidade. Se nós mudarmos o homem, nós mudaremos o mundo. Isso tenho plena certeza. Eu vou entrevistar agora o doutor Rafael Del Santo, é isso? Rafael Del Santo. Del Santo. Ele é, já falei de ética, é do Santo. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Morandini. O senhor é especialista em direito civil, processual civil, etc. Exato. E o senhor está fazendo assim um tipo de orientação aos consumidores, porque há uma medida provisória 264, é isso? 764, 764. de 2016. 2016, do ano passado. Isso. E que diz o seguinte: se você for comprar algum tipo de mercadoria e você for pagar com algum tipo de moeda que é recorrente, por exemplo,
o cartão de crédito, o cheque ou o dinheiro vivo, você pode ser cobrado a mais. Como é que é isso, doutor? Bom, boa tarde, Morandini. Boa tarde aos amigos da casa, todos que nos assistem em casa também. Bom, hoje está na moda a moeda de plástico, né? O cartão de crédito, né? Isso está muito em evidência, né? Que custa para o comerciante também. Custa para o comerciante e acaba custa para nós custando para o consumidor também. A medida provisória 764 de 2016, editada pelo presidente Michel Temer, ela possibilita aos fornecedores de produtos e serviços cobrar preços diferenciados do consumidor, a depender, é claro, do método de pagamento e da forma de pagamento escolhida também. Então, se a gente opta... Então, explique isso, doutor, porque o nosso telespectador está useiro e vezeiramente sendo explorado em alguma das práticas de Tunga. Exato. Por exemplo, se nós vamos fazer uma compra de um produto que a gente necessita, um equipamento doméstico, enfim, qualquer produto, é facultado ao consumidor escolher as formas e os métodos de pagamento, com cheque, cartão de crédito, dinheiro e também à vista ou a prazo. O consumidor ele pode, então, a depender dessa forma e o método de pagamento, dinheiro ou cartão ou cheque, conseguir descontos a depender da compra realizada. Então, é uma prática já comum no comércio, mas não tinha nenhuma regulamentação sobre o assunto. Então, o fornecedor, quando ele faz uma venda a prazo, ele pode conceder descontos ao consumidor que opta por uma compra à vista. Porque tem uma coisa, né, doutor? Quando fala que a prazo é o mesmo valor a prazo ou à vista, está embutido o juro no preço. Exato. A gente, e assim, quantas vezes a gente já passou por isso, a gente vai fazer uma compra e falar quanto é o valor a prazo? É R$100, por exemplo, em tantas vezes. Mas e à vista? Eu quero fazer esse pagamento à vista, em dinheiro. É a mesma coisa. É o mesmo preço. Por quê? Os fornecedores de produtos, eles tinham um certo receio, porque os órgãos de proteção e defesa do consumidor acabavam autuando esses fornecedores quando tinha essa diferenciação de preços. Então, o mesmo preço que eles praticavam na venda a prazo, Procon e todos os órgãos similares, o mesmo preço que eles praticavam a prazo, eles acabavam também fazendo essa mesma prática no preço à vista, sem desconto. Para eles, né? Acaba elevando o preço do produto de uma forma geral, tanto na forma a prazo quanto na forma à vista. Então, essa medida provisória, ela visa regulamentar justamente isso, ela possibilita a concessão de descontos nas formas de pagamento à vista e a depender também do método, ou cartão, ou dinheiro, ou cheque. Quando se compra com cartão, muitas vezes, há explicitamente lá definido que você, ao pagar as prestações, não vai aumentar o valor que você vai pagar. Tanto vai pagar à vista quanto parcelado no cartão de crédito. Mas aí não é possível, não é verdadeiro. O que acontece, Morandini? Os fornecedores de produtos, eles acabam sendo cobrados pelas instituições financeiras que regulamentam esse setor de cartão com relação às taxas embutidas nessa compra a prazo. Então, se a gente opta por um pagamento parcelado no cartão, o fornecedor é cobrado por isso. Paga-se 3% ou mais. Exato, as taxas variam no mercado, conforme as instituições financeiras também. Mas o fornecedor acaba tendo esse custo na sua operação e, de uma forma ou de outra, acaba repassando isso para o consumidor. Então, é claro que essa taxa, esse juros que ele acaba sendo cobrado da instituição financeira detentora da bandeira do cartão, ele acaba repassando isso para o consumidor final. E aí que, com essa medida provisória, o consumidor tem a chance de negociar diretamente com o fornecedor. Ele possa, mas vamos lá, eu vou fazer essa compra com dinheiro. Você não vai ter esse custo dessa taxa do seu cartão de crédito. Não consigo um desconto por essa aquisição? Mas o povo tem que ser orientado para isso, que o povo não sabe. Aquele coitadinho que mora lá onde o Judas perdeu as meias. E é quem muitas vezes não detém cartão de crédito, não trabalha com cartão de crédito. Porque tem uma conta salário que já viu, né? Acaba recebendo por ali, mas acaba não utilizando o cartão para fazer as suas compras no mercado. Ou às vezes pede emprestado. Né? Utiliza o nome de outro, né? Mas é muitas vezes esse consumidor que acaba financiando a compra daqueles que utilizam o cartão de crédito. Mas tem outra coisa. As empresas, as bandeiras de cartões de crédito, são as maiores usurpadoras dos consumidores. Porque os valores cobrados, Banco Central e tudo, né? Os valores cobrados de juros
são escorchantes. Principalmente de cartão de crédito, né? Mas o de juros de cheque especial também. Também. E quando o consumidor opta pelo pagamento só do valor mínimo da fatura, aquilo acaba virando uma bola de neve. Agora deram uma mudadinha que é para enganar o trouxa. Ele acaba tendo uma facilidade no Mas parcelamento. é para enfiar a cabeça para a guilhotina cortar. A medida provisória, uma das justificativas que foram apresentadas para a sua edição, ela tem por objetivo estimular o mercado e buscar justamente uma redução da taxa de juros do cartão de crédito, ou seja, estimulando o mercado a utilizar outras formas de pagamento e com desconto, por exemplo, pagamento à vista com dinheiro, o que está sendo muito estimulado também com os saques do fundo de garantia, muita gente com dinheiro na mão para fazer essas compras. Então isso acaba estimulando o consumidor a utilizar os outros métodos de pagamento. E uma das perspectivas dessa medida é reduzir com isso as taxas de juros do cartão. É uma das finalidades dessa medida provisória, que ressalto, ela é ainda uma medida provisória, depende de aprovação nas duas casas do nosso Congresso. Doutor, eu vou ser muito sincero para o senhor. Medida provisória na regulação de compra e venda e de forma de pagamento, quando o governo faz lá em cima, é sempre, como ele diz, entre aspas, para acudir o mercado. O mercado são as instituições financeiras, são aqueles que dão o dinheiro para o empréstimo e que querem ter a garantia do recebimento, não é isso? Cá entre nós, mas é importante a gente orientar, porque, caso contrário, o cidadão vai cair no canto da sereia, não é isso? É isso. É importante o consumidor ter ciência, ter conhecimento de que ele pode, junto ao fornecedor, buscar ali para um desconto, brigar pelos seus direitos, tentar um desconto a mais, a depender da forma de pagamento, chorar exatamente quando vai fazer a compra à vista e com dinheiro, porque também é um benefício para o vendedor, para o fornecedor, receber logo pela quantia logo de cara, pelo menos ele já está com o dinheiro na mão e consegue também fazer negócios melhores. Nós tínhamos aqui uma formulazinha prática quando havia uma série de outros setores de defesa do consumidor. E o comércio também fazia. Era o CDL, custo, despesa e lucro. Você pegava o valor, punha a despesa e o lucro e você cobrava. Aquele que exorbitasse, obviamente que iria ser enquadrado nas formas da lei. A mesma coisa aquele que emprestava dinheiro. Quem emprestasse o dinheiro a mais de 3% ao mês era enquadrado na lei de usura, daí ser chamado de usurário, certo? Usurário, era a lei da usura. Hoje, os bancos cobram, por mês, 12%, 13% por aí. E ninguém é usurário, ninguém vai preso, nada disso, pelo contrário. As instituições financeiras têm essa benesse, esse benefício, né? Mas é para regular o mercado, para ninguém se quebrar. Tem também aqueles riscos do inadimplemento que eles justificam a Mas cobrança de juros. riscos de inadimplência que fala, do calote, vamos assim dizer, o risco é porque é a história, é o cachorro correndo atrás do rabo. Quanto mais você cobra de juro, mais o cidadão vai ficar inadimplente, porque não tem como pagar. Se você fizesse um fatiamento de acordo com o cidadão ganha, obviamente você ia receber. Agora, cá entre nós, tem que fazer o seguinte, quanto você coloca vamos dizer, de ganho numa peça, certo? Certo. Então tem que ver. A margem de lucro também, que as instituições financeiras trabalham com e obtêm margens exorbitantes. E o quanto eles cobram do comerciante. Aí que você vê que tem que ser orientado, mas tem que ser explícito. Tem. Porque o cidadão que vende a prazo, ele tem que colocar a prestação mensal e o valor final na peça. Exato, isso de forma bem divulgada e bem ampla para o consumidor. Também o que as emendas que essa medida provisória recebeu durante a sua tramitação no Congresso, é justamente isso, que essas informações fiquem divulgadas de forma muito clara para o consumidor. O preço que ele está pagando a prazo... A não ser a sua iniciativa, eu não vi nenhuma publicação. A respeito, né? Não. E assim, divulgar... Agora que eu sou repórter geralmente bem informado e procuro ler tudo, de bula de remédio até falecimento no jornal.
Exato. Certo? É porque acaba sendo uma medida que interessa ao consumidor e às vezes não vale a pena divulgar dessa forma. Mas ela também traz benefícios para o fornecedor, porque muitas vezes ele era autuado por essa prática variada na cobrança dos preços e isso trazia uma insegurança jurídica muito grande. Eles eram demandados, às vezes, por ações que você conseguia resolver de forma com uma informação. Falar em demandar e multar, o IPEM de Ribeirão Preto, que faz análise da quantificação do produto, do quilo, peso, etc., fez agora uma operação cesta básica. De 13 produtos, 12 estavam imperfeitos. Em termos de qualidade e cobrança de... Não, em termos de quantificação. Quantificação, né? Isso acontece muito, né? Muito mesmo. Que já vem pronto, acabado, ensacado, e vai lá ver que está desse jeito. Constam lá um determinado peso, alguma determinada quantia, e na verdade o consumidor está pagando para receber menos, né? Pelo que não tem. E isso dá processo, doutor? Sem dúvida. Se não for pelo órgão de defesa do consumidor, se você quiser entrar com o advogado. Ele pode também. E aí tem que passar pela perícia, né? Exato. Tem que ser periciado esse produto, até mesmo o lote daquele produto pode ser periciado para ver se outras unidades também têm essa diversidade no peso, na quantidade. Mas o consumidor, ele pode ir atrás dos seus direitos, até mesmo por essas questões, pelos órgãos pelos juizados de pequenas causas. Não precisa muitas vezes nem de advogado. Aí você tem que passar pelo setor que faz a regulação. Exato, você precisa, nem sempre, às vezes o consumidor se sente lesado com um produto que ele adquiriu e na verdade tinha menos do que ele comprou. Ele pode, através do órgão dos juizados de pequenas causas, não necessariamente pelo PROCON, que também é um órgão que ele pode utilizar, mas ter o seu dinheiro de volta, ou até mesmo em determinados casos, isso tem que ser avaliado, conforme o caso, pelo juiz também. Demora muito, né, doutor? Infelizmente a justiça no Brasil, ela aí já deteriorou o produto. Geralmente a justiça no Brasil ela é bastante morosa. É o caso, por exemplo, quer ver? Uma coisa simples. Você vai comprar um frango, um frango qualquer. Você vai lá no açougue e tal, você compra. Você pesa, tá uma beleza, tá bonito. A hora que você põe para o forno, certo? Para fazer, ele desmilingue. É o caso do camarão. Você vê camarão, você paga caríssimo o camarão. Vem bonitão, daí a pouco ele fica um camarãozinho, um arremedo. O produto acaba perecendo, né? Acaba estragando e não tem como... Eles injetam gelo, água, entendeu? Para pesar, você compra água. Mas é importante que o consumidor lhe denuncie, porque senão essa prática vai continuar a se propagar pelo tempo. Então é importante que o consumidor denuncie nos órgãos. Outra coisa é questão de data de validade, viu, doutor? Sem dúvida. Data de validade. Eu conheço situações, casos já, que os próprios estabelecimentos eles alteravam a data de validade dos produtos. E isso com um simples pano com álcool, ele alterava e depois fazia o registro. Isso pode trazer problemas sérios para o consumidor ao consumir um produto estragado, por exemplo, né, um alimento estragado. E é uma hipótese que pode gerar, inclusive, a depender do caso, o recebimento de indenização pelos danos. Perdas e danos morais. Perdas e danos, inclusive, na esfera moral. E também materiais, com medicamentos. Qual é o seu escritório, doutor? Cunha Franco e Montalvão Advogados. Esse é o nosso escritório. Logo você vai falar o Del Santo. Rafael Del Santo. Se Deus quiser, algum dia... Muito obrigado pela sua vinda e pelo seu esclarecimento. Imagina, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou falar com o Paulo Modas. Vocês se lembram quando ele foi medir os buracos que o DAERP fazia e lá ele encontrou menos quantidade de asfalto do que a empresa estava cobrando? Que fizeram um remeleixo lá e tal. Lembra? Ele levantou mais. E depois veio o Zucoloto falar dos 28,35%. Depois veio ele aí. Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa.
Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Vereador Paulo Modas, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos ouvintes. Vereador Paulo Modas, o senhor levantou aí, virou até CPI, CE, negócio todo do DAERP, a questão de que eles faziam autorização para uma firma tapar os buracos, nem bem tapavam, estavam vazando de novo, acho que eles amarravam com câmera de bicicleta, certo? Para vazar mais rápido. E aí mandava tapar de novo. Então era um buraco tapado, com outro buraco por cima tapado, e ia gastando. Você chamou até um perito que você pagou do seu bolso. Exatamente, Bonandini, que hoje é a grande causa de tantos buracos na rua, porque por falta de responsabilidade das empresas, da empresa que estava prestando esse serviço. O que acontece? Às vezes passando nos lugares, eu via que o serviço de tapa-buraco do DAERP, que é onde o DAERP faz o remendo e a empresa contratada ia lá para fazer o trabalho de tampar A cratera. E aí, Morandini, eu vi que estava sendo feito 2 vezes no mês, né? Mesmo lugar. Mesmo lugar. Despertou-me de pedir a planilha de pagamento para ver se estaria pagando 2 vezes. Com a planilha dos pagamentos, eu fui fazer as medidas. Você mediu? Medi, e para ver o que estava. E o que você achou? Alguns lugares, Morandini, eu peguei, foi feito serviço de 2 metros, foram pagos 20 metros. De 2 para 20. Outro foram pagos 40 metros, fez 4 metros e 20. Multiplicava por 10. Isso eu ingressei na Câmara Municipal com pedindo uma CPI pela base governista que tinha anterior, né, que a Darcy tinha essa base, não aceitou que fosse instalada naquela época essa CPI. E vendo que o DAERP abriu uma sindicância, mas também não estava andando, eu entrei com ação popular na Justiça. Entrou na Justiça? Na Justiça. Aí a Justiça me concedeu um perito. Mas você já tinha feito o perito? Não, isso antes, né? Essa perícia, assim, eu fiz uma, porque a Justiça só aceita se tiver um engenheiro que assina. Procurei um engenheiro, paguei do meu bolso esse engenheiro para que ele assinasse essas medidas comigo, acompanhasse e fizesse as medidas, porque o engenheiro civil, ele tem poder para estar vendo essas medidas, medir e assinar por isso. Reconhecimento. Reconhecimento, aí a Justiça aceitou. Aceitou, deu um perito, concedeu um perito para que viesse fazer essas medidas em loco. O perito, ele constatou que foram pagos 282% a mais, ou 282? Seja... Exatamente, Morandini. Ou seja, pagaram, executou uma vez e pagou 3 vezes. 3 vezes. Isso foi para a Justiça está na Justiça, a Justiça já está caminhando na Justiça, mas agora, quando foi em janeiro, eu reabri a CPI, porque é algo estranho. O superintendente que estava em 2016 abriu uma sindicância, mas deixou algumas brechas para que
a empresa não fosse punida. Não, Presidente do Legislativo. o superintendente Do DAERP. do DAERP, que era o Tony Elson. E nisso deixou essa brecha para que a justiça não punisse a empresa, não fornecendo a documentação para que a empresa não deu tempo, no tempo hábil, né? E nesse tempo hábil que a empresa forneceu, que era para fornecer os documentos para a empresa, não forneceu, a justiça entendeu que a empresa não teve conhecimento e não puniu. O que mais me causou estranheza foi que há 2 meses antes isso aconteceu com a Egeia. Aquela conhecida. Conhecida, que foi o mesmo procedimento, também não foi punida, Morandini, porque ela não teve também esse mesmo conhecimento. Como é que pode fazer um jurídico de uma autarquia igual a DAERP cometer os erros 2 vezes em curto prazo de tempo? Então, isso me trouxe estranheza. Aí abri essa CPI, já ouvi o Tony Elson, ele esteve lá, deu as explicações dele nessa CPI. Agora, vamos ouvir também o novo superintendente da para ver os procedimentos que ele vai Ele tomar. vai lá quando? Tá, mais ou Ele menos. vai dia 21, na segunda-feira, Morandini. 29. Dia 29, na segunda-feira, desculpa. Bom, agora outra coisa. O que mais você viu de errado lá? No DAERP, muita coisa. No DAERP, esse foi a qualidade, você sabe, hoje é uma grande culpa. Porque a empresa vai lá, ela faz o trabalho, só que ela não tem a responsabilidade de voltar para fazer. Não tem fiscal? Aí passa para a infraestrutura fazer, porque se tivesse aí uma garantia de um tempo para fazer, passa para a infraestrutura. A maioria dos buracos hoje em Ribeirão Preto que tem foram serviços mal feitos, qualidade de asfalto mal colocado, o serviço não foi executado corretamente. Você acha que o prejuízo de Ribeirão foi mais ou menos quanto? Olha, para você ter uma base, quando eu entrei com essa fiscalização, o DAERP estava pagando a essa empresa R$1,5 milhão Por mês. por mês. Logo no próximo mês, caiu para 450 mil. 1,1 milhão. Já estavam recortando, aí começaram a recortar e fazer o serviço de acordo e também cuidar das medidas. Então, se você fizer essa proporção de R$1,5 milhão e caiu para 450 mil, seria as 3 vezes mais que estariam pagando o serviço de tapa-buraco. Bom, e a justiça pegou tudo isso? Está na justiça, está correndo, né? A minha fé que eu tenho aí muito na justiça. A sindicância, eu estava confiando na sindicância lá, mas como eu vi esses 2 erros primários aí no DAERP, eu já abri essa CPI para estar ouvindo. O Daniel foi lá na CPI? Foi na O CPI. que ele falou? Deu uma explicação que não deu tempo, porque era fim de ano, algumas coisas assim, sabe? Que não deu tempo, um juiz deu essa razão para a empresa, porque a empresa não teve, porque era um juiz de plantão, algumas coisas assim, algumas explicações que não me convenceu. E o que você vai fazer agora? Vou acompanhar, a CPI tem muita gente para ouvir, a gente vai ouvir o perito, vamos ouvir o dono da empresa também, e também... Quem que é a empresa? A Mataraia, Certo. que fazia esse trabalho. Porque se for imaginar, Mourão, foram muito dinheiro. Você imagina 8 anos prestando serviço para Ribeirão Preto, fazendo nessa maneira que estava fazendo, que eu tive esse trabalho. Escorrega, lá vai 2. Fazer esse trabalho, Morandini, de estar fiscalizando, imagina quanto foi levado em outras partes. Isso a gente conseguiu essa planilha de 3, 4 meses, mas nós temos 8 anos que não foi fiscalizado, ninguém olhou, ninguém teve. Por isso tem que aumentar o preço da água, né? Exatamente, né, Morandini? Porque com essa. E o hidrômetro, hein? E os hidrômetros? O hidrômetro também é outra questão que eu, ano passado, vendo o valor desse hidrômetro, a gente foi pesquisar aí, porque a gente tem um certo São José do Rio Preto era menos da metade daqui, né? Exatamente, pesquisando aí algumas lojas em Ribeirão e também fui ver algumas estações que teve aí na região. O que aconteceu? R$135 estava pagando em Ribeirão Preto, aonde em São José do Rio Preto foram pagos R$54. Encontrando o boi lá de Cravinhos, o boi na mesma época ficou... Olha, eu tenho lá um orçamento de valor que foi
pago pelo meu município também, acho que 59, alguma coisa assim, sabe? Porque pelo número, né? Pelo número, quer dizer, aí você vê o quanto Ribeirão Preto, e compraram 135 mil hidrômetros. Tá? Foram 135 Não vai dar tempo de mil. trocar. Não vai dar tempo de... Não, se for trocar toda a cidade, tem que trocar toda a cidade. É. Quer dizer, isso seria uma manutenção? Vai enferrujar. Vai enferrujar lá, como tem muito material dentro do DAERP enferrujando, Morandini. Quer dizer, se você for trocar toda a cidade, você não consegue trocar. E isso, rapidamente, compraram 140 mil hidrômetros. Você está propondo ação civil pública? Exatamente, já virou uma ação civil pública. Tá, foi suspendido, conseguiram entregar 30 mil hidrômetros, né, que isso aí não deu tempo de a gente correr para socorrer, e conseguiram entregar esses 30 mil, mas a Justiça já suspendeu a entrega dos outros hidrômetros. Então, são coisas, quando você faz as contas, são valores absurdos. Como também, Morandini, foi a dívida do DAERP, a dívida ativa do DAERP, que estava vendendo para as instituições 450 milhões, vendendo por 49 milhões, por 10%, para que as instituições ficassem, né, essa instituição ficava com esse montante e receber da maneira que eles queriam, tá? Punindo as pessoas, aí, tomando casa, de qualquer maneira. Então, é uma maneira hoje que a gente tem que estar fiscalizando. E foi suspenso. Foi suspenso, né, Morandini? Ô Paulo Modas, muito obrigado a você. Obrigado a você por ajudar nós a prestarmos esse esclarecimento para a população de Ribeirão Preto, tá? Seu trabalho é muito bom, porque esclarece algumas coisas que, às vezes, se não chegar na imprensa, a gente não consegue levar até a população de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Daqui a pouco o Zucoloto vem aqui, falar dos 28,35. Como é que tá? Tá esfriando, tá quente, tá morno? Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Vereador Zucoloto, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos ouvintes do Lagar Brasa. Doutor Zucoloto, o senhor foi colocado numa situação de ser intermediário entre várias entidades que estão lutando por um pagamento mais rápido dos 28,35% e com a oferta do prefeito para pagar em 44 vezes. Como é que está a situação? Vai entrar hoje para votar na Câmara? Bom, você viu meu suspiro, né, Morandini? Na hora que eu comecei a falar, deu um suspiro. Bom, esse projeto, ele foi apresentado já há mais de uma semana
e evidentemente que ele não foi levado. Eu sou relator na CCJ, ele foi distribuído a mim, a relatoria desse projeto, e ele só não foi levado à votação ainda, porque a gente acredita, Morandini, e a gente quer, a gente está fazendo um esforço sobre-humano para tentar encontrar uma solução alternativa para conseguir atender esses servidores. A gente tem ouvido, Morandini, ontem eu ouvi o teu programa, aquela servidora Mila, salvo engano, de São Paulo, né, que teve um problema cardíaco. Nós recebemos vários servidores na CE, nós ouvimos o Ângelo Pessini, ouvimos o Alexandro, ouvimos a Regina do sindicato. Então, a CE, que é formada por 5 vereadores, ela tem feito um esforço. Hoje de manhã, Morandini, eu conversei, fizemos uma reunião, eu, o Ângelo Pessini, o Nicanor, o Toninho, o Antônio Abud, né, para ver se a gente consegue encontrar alternativas. Exatamente. Para a gente ver se a gente consegue encontrar alternativas, o Morandini, porque ele deixou de ser um problema jurídico e passou a ser um problema agora político, político-administrativo, social, porque o prefeito insiste, né, inclusive com números, né, ele insiste que realmente não tem dinheiro para conseguir antecipar as parcelas como nós queríamos. O sindicato fala da lei orçamentária, mas você, Morandini, já teve de um lado do executivo, já teve do legislativo, né? Quando a gente fala em lei orçamentária, não existe aquela caixinha com dinheiro lá dentro, né? Quer dizer, é uma previsão de arrecadação, né? Quer dizer, vamos admitir, eu tenho uma previsão de arrecadação de receita que nenhum contribuinte vai inadimplir IPTU. Então eu jogo lá uma previsão de 600 milhões, por exemplo. Tem uma Exato, entendeu? E segundo o prefeito vem dizendo, inclusive com números, houve um superfaturamento, uma superestimativa de receita da ordem de 350 milhões. Do governo passado, que elaborou, e isso repercute agora, né? Isso repercute agora. Então, de qualquer forma, Morandini, a gente tem... até uma tentativa de ir laquear a boa-fé do Tribunal de Contas. Exato, a gente tem tentado conversar. Eu conversei, inclusive, com o Dr. Reginaldo Siqueira, que é o juiz que está com o processo concluso. Falei com o Dr. Sebastião Sérgio. Quer dizer, a gente está tentando unir todas as forças para ver se a gente consegue encontrar uma saída que seja uma saída razoável para o servidor, que tomou empréstimo, que vendeu o seu crédito. A gente também é solidário a esses servidores, sabe, Morandini? Mas a gente está encontrando resistência no tocante ao fluxo de caixa da prefeitura. Quer dizer, a gente tentou, nós já... Só um minutinho. Fluxo de caixa. E se houvesse, por exemplo, uma tentativa de acerto da seguinte forma: voltar imediatamente a pagar os 28,35. Já. Isso para todos. Agora, os 4 meses que ficaram para trás, claro, conversando com os bancos, certo? Fatiar mensalmente. A gente tem tentado, sabe, Morandini? A gente fez uma proposta, a própria Comissão Especial de Estudos, nós encaminhamos um ofício para o prefeito ontem, para ver se há um estudo orçamentário para ele antecipar 3 parcelas do final, de tal sorte que pagasse essas 3 parcelas que foram suspensas por ordem judicial. Agora, pagaríamos maio, junho e julho, 2 parcelas por mês, né? Então, tudo isso está sendo estudado, sabe? Mas o importante era voltar a pagar. Agora, caso a Câmara aprove o projeto que se encontra então, hoje lá... vai entrar. Nós vamos conversar, sabe, Morandini? A gente não quer... Foram mais de 400 pessoas ao sindicato. Ontem. Nós vamos ter uma reunião hoje, todos os vereadores, para conversar, para ver se está maduro, para colocar em votação, até para que não ficar alimentando essas disputas. O ideal seria que a gente colocasse um projeto, Morandini, que fosse fruto de um acordo. Mas como está difícil a gente conseguir, né, esse fruto desse acordo, vamos ver se a gente coloca uma coisa que seja menos prejudicial para uma ou para outra parte, até porque se nós votarmos o projeto, ele não prejudica aquele servidor que não quer firmar o acordo. Mas existem vários... Aí é uma questão de... né, vontade de cada um. Vários servidores, Morandini, me procuraram... vários servidores me procuraram e falaram: Renato, eu quero aderir, eu quero fazer o acordo, né? Existem pessoas que
felizmente estão numa situação um pouco mais tranquila, que não fizeram empréstimo nem nada, e querem aderir. Então, Mas mesmo assim, mesmo ao querer aderir, você poderia fazer um chamamento aos bancos, porque é aquela história, o banco ele tem muita dívida com o Ribeirão Preto. E olha, Morandini, a CE, ela não vai terminar com a aprovação ou com a rejeição do projeto na Câmara. Nós já chamamos o gerente do Banco do Brasil na Câmara para conversar. Hoje nós temos a portabilidade, né? Evidentemente que vão querer conversar sobre taxa de juros, sobre multa, essas coisas todas, né? Mas a CE não vai desamparar esses servidores. Inclusive nós estamos dispostos a chamá-los na Câmara para conversar com esses bancos, porque o Código de Defesa do Consumidor permite, né, que tendo havido uma renegociação da parcela... Uma novação. Exatamente, uma novação contratual, eles possam também chamar os bancos para poder renegociar essa dívida que eles firmaram. E o banco está devendo muito para o município, Zé Colosso. Se você for verificar o ISS dos bancos, é coisa incrível. Eu até pedi para desarquivar uma CPI que foi aberta em mandatos anteriores. Diz que são valores absurdos, sabe, Morandini? Entendeu? Diz que os e não estou falando ainda do ISS e do leasing. Esse está infelizmente, infelizmente nós vamos ter que fazer. Mas assim, Morandini, a comissão tem estudado. Eu tive hoje de manhã com o presidente, tive com o pessoal da assessoria técnica do executivo, para a gente ver se a gente consegue até às 5 horas da tarde, que é a hora que a gente vai ter a reunião da CCJ, encontrar uma solução alternativa para poder tirar essa angústia do servidor, porque realmente, Morandini, eles estão muito angustiados e com muita razão também. Não, então aí sendo cobrados com o nome no SPC. Eu imagino, né, Morandini, quer dizer, e esses servidores, a grande maioria, são servidores já aposentados e que tem uma folha de serviços prestados à prefeitura. E tem outros que estão no batente ainda, né? Eu imagino, quer dizer, servidores que são contemporâneos da minha mãe, Morandini, na prefeitura, né? E que hoje estão sendo cobrados, estão sendo molestados, inclusive, porque molesta, né? É um incômodo. Banco ligando, mandando cartinha, quer dizer, negativando, e aí tem que contratar advogado. A gente entende tudo isso. Então, a gente espera que hoje a gente consiga construir. O prefeito precisa chutar a turma dele para correr atrás disso. Nós conversamos hoje com ele, sabe, Morandini? Conversamos assim, de uma maneira bastante incisiva com o Nicanor, com o Toninho, com o Ângelo. Eles pegaram algumas sugestões que nós fizemos e ficaram de estudar e de nos repassar agora à tarde. Vamos ver se a gente consegue ter uma luz nisso. Se Deus quiser, né? Bom, mas aí vocês vão se reunir à noite na Câmara, com servidores, com vereadores, com os representantes legais da categoria. A ideia é que nós nos reunamos, os vereadores da CCJ, daí a gente tira efetivamente uma posição, quer dizer, o parecer da CCJ, e depois a gente marcou uma reunião de todos os vereadores, porque é um assunto comum a todos, né? E para levar aos vereadores as posições, né? Juridicamente o que pode acontecer, até porque o próprio juiz já despachou, né? A prefeitura apresentou um novo cálculo, apresentou a nova proposta de pagamento desse cálculo que foi apresentado em 44 parcelas, e o doutor Reginaldo abriu vista para a parte contrária, que é o sindicato, e após a manifestação do sindicato, ele deu vista ao MP. Então, quer dizer, isso vai fazer com que essa ação volte para a mão do juiz, Morandini. Eu acredito que antes de um mês e pouco, esse processo não volte para a mão do juiz. Então, nesse período, quer dizer, a gente não quer prolongar o sofrimento do servidor. Tá demais, né? Você já imaginou mais um mês, Morandini? Nessa incerteza, nessa insegurança que eles têm? Então, a gente tem que dar uma resposta para esse servidor. Não tenha dúvida. Bom, isso pode ser que desemboque tudo hoje na sessão do Legislativo. Ontem foi dia de Santa Rita, né? Santa das Causas Impossíveis, e eu fiz uma oração para Santa Rita. Para você ser bem orientado. Para ver se ela ilumina a cabeça dos homens públicos, que, aliás, está uma vergonha no Brasil, né? A proteção lá de cima. Eu acho que a gente precisa fazer um mix de santo, né? Santo Expedito, São Judas Tadeu, Santa Rita, para iluminar... Santo de Virgem. Principalmente para iluminar a cabeça dos nossos políticos. Eu estava falando, a gente abre o jornal, Morandini, cada dia uma novidade, né? O Zé Roberto Arruda... O Zé Roberto Arruda, lá no Distrito Federal, já pode pedir música no Fantástico, né? Terceira vez que ele vai preso, pode pedir música. Mas eu estou muito feliz de estar nessa 17ª.
Mas aqui Pode pedir música no Fantástico. eu tenho muita A ex. alegria. Essa Câmara está trabalhando de uma Não, maneira eu sei. diferente, Eu tô né? falando a ex. A ex pode pedir música no Fantástico. Então, todos os vereadores estão imbuídos nesse propósito, sabe, Bonandini? Mas tem que fazer um negócio rápido, não pode deixar o banco estragar uma vida. Esse projeto já era para ter ido à votação há uns 15 dias atrás. E a gente está segurando justamente para tentar, quer dizer... Fazer um acordo. Para tentar fazer um acordo. Porque se já houvesse tido a votação, ele poderia ter sido aprovado ou rejeitado, mas aí ia remanescer rusga para tudo quanto é lado. E essa não é o interesse da Câmara, né, Morandini? Então, Encontrar uma vamos ver solução. O que é que vai dar hoje? Vamos ver. Tá Vamos bom? ver. Estamos rezando para isso. Obrigado. Tá, um vereador. abraço para vocês, um abraço pessoal do Larga Brasa. É sempre um prazer muito grande estar aqui com essa obrigado. audiência na hora do almoço em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, que está acompanhando o nosso programa. O nosso intuito é de orientar, é de prestar serviço, porque de nada adianta você só criticar. Você tem que dar o caminho, você tem que dar a opção. E hoje, o que nós queremos é que os vereadores encontrem o melhor tipo de solução para que o prefeito possa pagar. Eu sei que a situação está difícil na prefeitura, mas mais difícil que a situação do servidor não há. O servidor, ele ganhou uma ação, se é certa, se é errada, se há contestação, isso ele não quer saber, porque ele ganhou. Se foi com o voto desse ou daquele, se foi com a ação da Zueli, ou se pagou mais a ela, há uma separação. A questão do julgado é aqui. A questão do pagamento da Zueli, de Assembleia Fajuta ou não, como é que foi dito na delação premiada, é outra história. O servidor está aqui, está na dele. É um direito, tem que ser cumprido. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV.